Aleluia. Levante sua mão e adore ao Senhor um pouco. Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos, te engrandecemos, glorificamos, engrandecemos o seu santo nome. O Senhor é bom e suas misericórdias duram para sempre. Glória e honra pertencem ao Senhor. Senhor, obrigado por Jesus. Obrigado, muito obrigado pelo Espírito Santo. Obrigado pela sua presença divina. Senhor, obrigado que a sua glória está aqui. Manifeste a si mesmo aqui de uma forma sobrenatural, Senhor. Aleluia. Vamos orar, Pai. Nós demos louvor ao seu nome, nós te adoramos e nós honramos o seu nome porque o Senhor é tão bom para nós, Senhor. Nós sabemos que é tudo sobre o Senhor, tudo sobre o que o Senhor quer fazer na terra. Não é a nossa vontade, mas a sua vontade seja feita. Pai, obrigado que cada olho esteja aberto, cada ouvido esteja aberto para ouvir, para ver e para entender. Agora nos ajude, Senhor, a transmitir essa verdade que o Senhor colocou no nosso coração. Obrigado por isso. Obrigado, Pai, pela família real aqui. Obrigado pelo apóstolo. E a fundação que ele colocou dentro dessa obra que está dentro do nosso coração, para vivermos, para ficarmos firmes, para lutarmos, de sabermos nossos direitos divinos e andarmos no frescor do seu Espírito. Nós te agradecemos agora, no nome de Jesus. Amém. Que todo mundo fale amém. Você pode se sentar. Aleluia. Aleluia. Amém. Abra sua Bíblia comigo. Não, eu não vou te falar ainda agora. Exatamente agora. Segura sua Bíblia por um momento. Eu quero falar algo para você agora, mas o que eu vou falar agora vai parecer um pouco não ortodoxo. Mas se você ficar firme comigo aqui, você vai entender exatamente do que estamos falando. O que eu vou falar agora é: Jesus não veio para morrer na cruz. Não parece certo falar isso, não é? Então, o que Jesus veio fazer aqui? Ele veio para fazer a vontade de Deus. E acontece que a cruz estava bem no meio da vontade perfeita de Deus. Agora, você precisa pegar isso. Jesus não veio para morrer na cruz. Mesmo que ele morreu na cruz. Mesmo que ele pagou pela redenção. E todos os nossos pecados foram lavados e perdoados pelo sangue do Cordeiro. Mas o propósito completo, único, era fazer a vontade de Deus. Nós vamos descobrir em alguns momentos que o tempo que Jesus foi lá para o jardim do Getsemane, lembra a oração que ele orou 3 vezes? A cruz e a vontade de Deus eram 2 coisas separadas. Então, às vezes, nós temos 2 coisas separadas diante de nós. Talvez possa não ser a cruz física, igual Jesus morreu sobre ela, mas essa outra coisa está na vontade de Deus, e às vezes nós precisamos de discernimento e sabedoria para discernirmos se aquilo da vontade de Deus. Então, o ponto que eu estou tentando clarificar hoje é entendendo o que é a vontade de Deus. E o título de hoje é: a obediência é a chave para a autoridade. É uma das chaves. É uma das chaves muito vitais. É uma que nós precisamos para operarmos. E Deus colocou para nós. Jesus veio e não somente mostrou para nós, mas ele demonstrou para nós. Jesus não somente mostrou, demonstrou, mas ele nos mostrou que é possível sermos obedientes, mesmo nesse corpo carnal que não quer fazer o que é certo. Mesmo nessa alma que quer fazer sua própria vontade na maior parte do tempo. Nós chamamos isso a esfera da alma, os problemas da alma. Nós vamos dividir isso naquilo que eu chamo de, o que as escrituras falam, que é a vontade própria.
A vontade própria é uma coisa poderosa. A vontade própria, ela pode ser definida. É o que a minha carne quer fazer e o que a minha mente já se decidiu fazer. E ela é contrária ao plano de Deus e o propósito de Deus na sua vida. Agora, parece que é engraçado, mas Jesus passou por isso. Jesus precisou lidar com isso. Então, se Jesus, o Todo-Poderoso Jesus, o mestre, o professor mestre, o Cordeiro de Deus, que levou todos os pecados do mundo, se ele teve que lidar com isso, então e você e eu? Nós temos que lidar com isso diariamente. Determinando, tendo a determinação de fazer a vontade de Deus. Então, isso tem sido o desafio do homem desde o princípio da criação. Na verdade, desde a queda da criação. Essa dificuldade veio através da fraqueza e... Como eu posso falar isso? Da imaturidade. Adão e Eva, quando estavam no jardim, eles eram bebês. Na maturidade, eles eram bebês. E os bebês não sabem discernir o certo e o errado. Os bebês, eles são ensinados o certo e o errado. O que você coloca dentro deles é o que vai sair deles. Você coloca bondade dentro deles, dos bebês, então você vai dizer, a bondade vai sair deles. Agora vamos virar isso. Se os bebês estão cercados pelo ambiente errado, as coisas erradas entram neles e as coisas erradas vão sair deles. Deixa eu te falar com você aqui, só dar um exemplo. Você tem uma criança de 4 anos de idade andando pela casa e falando palavrão. Não parece certo, né? Mas isso acontece. Aquela criança cresceu falando palavrão, a criança nasceu falando palavrão? Não, eles ouviram palavrão na casa, palavrões na casa. Então eles estão sendo igual periquitos, pelo que eles ouviram, papagaios do que eles ouviram. O meu ponto de falar isso é que Adão e Eva estavam lá no meio do jardim, quando eles foram tentados, quando eles foram desafiados por Satanás, o inimigo da justiça. O que aconteceu foi, eles foram enganados para desobedecer a Deus. E o meu ponto é, sendo bebês, eles não sabiam da diferença do bem e do mal. O certo e o errado, e o bom e o mal, não era nem parte do estilo de vida deles, porque eles não haviam conhecido isso ainda, ok? Então, o certo e o errado, naquela época, estava na mão de Deus. Eles não precisavam saber certo e errado. Eles não tinham necessidade de saber mal e bem. Só me acompanha no meu ensino aqui rapidamente. O que acontece é quando eles comeram da árvore do conhecimento que Deus havia falado para eles. Já havia falado para Adão antes. De todas as árvores do jardim, você pode o quê? Ele comer livremente. Mas da árvore que está no meio do jardim... não toque nela, senão você vai morrer. Agora, ele não falou de morte física, ele não sabia disso, e é aí que Satanás enganou ele. Era morte espiritual. Se você fizer desobediência, você vai trazer essa maldição sobre você e você vai ser espiritualmente separado de Deus, eternamente, de mim. Você consegue imaginar ficar separado eternamente de Deus? Nem soa bem, né? Para mim, eu não quero ficar separado de Deus, não eternamente, não, nem por um momento. Jesus na cruz, entre 2 ladrões, e a Bíblia fala que ele se tornou pecado por nós, e ele se tornou, a Bíblia fala que quando as trevas caiu, ele falou, Jesus, mas meu Deus, por que o Senhor me abandonou? Naquele momento, Jesus se tornou pecado. Ele sentiu a presença de Deus, parecia que Deus havia deixado ele. O pecado separa você da presença de Deus, mas Jesus tornou possível, você volta bem direto, volta. Todo mundo fala, volta rapidamente. Sim, quando eu cometo um erro e eu me arrependo, eu já volto de novo para a presença de Deus.
Glória a Deus pela redenção. Glória a Deus que Ele nos deu o dom da reconciliação, o ministério da reconciliação. Agora, no meio do jardim, quando eles desobedeceram a Deus, eles começaram a se virar para um outro princípio. Eles foram separados de Deus e ainda estavam controlados. Ao invés de serem controlados pela presença de Deus, pelo Espírito de Deus e a comunhão de Deus com eles, eles se tornaram, me ajuda, eles se tornaram, eu estou tentando encontrar a palavra certa, que vai trazer para a gente a clareza muito boa. Eles se tornaram, assim como um peixe que não está no habitat natural quando ele é tirado da água. Ele pode sacudir para lá e para cá, mas daquele peixe vai morrer. Então, até que você o coloque de volta na água. Mas eles saíram do ambiente que Deus queria que eles estivessem dentro e queria ter comunhão com eles. Então, eles começaram a viver num outro ambiente. Eu estou tentando explicar isso da forma que eu vejo. E o outro ambiente, eles foram trazidos para o que chamamos de esfera dos sentidos. Eles não estavam mais vivendo pelo Espírito, agora eles estavam vivendo através dos sentidos deles. Então, naquele momento, a avareza, o mal se tornaram parte deles. O bem e o mal se tornou parte deles. Eles começaram a julgar o que é bom e mal. É por isso que Deus falou para ele, quando ele falou: onde você está? Eles se esconderam, porque eles estavam nus. Deus falou para eles, sabe o quê? Quem disse para vocês que vocês estavam nus? Quem falou para vocês que era mal estar nu? Você vê? Então eles chegaram na outra esfera, a esfera de sentidos. E a partir daquele momento em diante, estou tentando dar um prelúdio para a minha lição de hoje. Daquele momento em diante, o homem começou a viver na esfera do conhecimento sensual, do conhecimento bem e do mal, e certo e errado, o homem se tornou o juiz do que é certo e o que é errado. Você me acompanha? Mas Deus nunca intencionou para que nós vivêssemos dessa forma. Deus sempre teve a intenção para que nós vivêssemos pelo Espírito dele, e pela comunhão com ele, e o certo e o errado sempre está na mão de Deus. Nós não precisávamos julgar nada, todas as coisas eram puras, aos olhos de Adão e Eva antes da queda. Todas as coisas eram certas, todas as coisas eram puras. É por isso, volta para aquele bebê, é puro, volta para ver um bebê, ele é puro, não tem nenhum sentido de justiça nele, não tem medo no bebê. As crianças não têm medo, nós colocamos medo nas crianças. Tudo que eles têm foi colocado por nós, adultos. Assim como pai é tal filho, tal pai, tal filho. Então, o meu ponto todo é, eles começaram a ser guiados por uma outra esfera, que é a esfera sensual dos sentidos. E nessa esfera dos sentidos, é difícil de se relacionar com a vontade de Deus, porque Deus não está na esfera dos sentidos. E a maior parte do tempo, quando Deus te fala algo, imagina, não faz sentido. Porque Deus está operando a partir de outra esfera. E o ponto inteiro que eu quero falar aqui é por causa do apostólico, é tão forte, e o apóstolo está ensinando para nós. Deus quer restaurar para nós, nos restaurar para o nosso lugar de direito, de saber a vontade dele e conseguir operar no esfera da obediência. A obediência é a esfera natural. Deixa eu te voltar, dar um passo para trás. Através da queda, através de Satanás e o engano dele, na verdade, ele se tornou Satanás, por causa da desobediência dele, Adão. E quando ele chegou no jardim e encontrou Adão e Eva, e quando eles desobedeceram Deus, aquele espírito de desobediência caiu sobre o ser humano. Então, isso trouxe eles para um estado de rebelião contra Deus. Veja, Satanás está em rebelião contra Deus. Ele quer que todo mundo que ele encontra esteja em rebelião contra Deus. Ele é anti-Deus, ele é anti-obediência, ele é anti-submissão, ele é anti-Deus. E ele quer que você opere assim como ele. Então é por isso que parece que tem uma guerra entre a carne e o espírito.
Paulo falou, tento fazer o que é certo, mas o errado vem me dar um tapa na face. Uma vez ele falou, ô homem fraco que eu sou, quem me libertará desse corpo do pecado? Depois ele começa a falar de Jesus Cristo e como Jesus o libertou do corpo de pecado. Agora eu quero que você veja isso. Eu não tenho na minha anotação aqui. Eu estou tentando fazer um resumo do que podemos obter, não só a fundação disso, mas a cura para isso. Sempre tem a cura para isso. Agora, o melhor lugar que eu posso encontrar a cura é através do Senhor Jesus Cristo e o que Ele demonstrou na terra. Ele é um mestre. E sendo o mestre, Ele sabe como formular as coisas para nós conseguirmos digerir. Em outras palavras, Ele sabe como colocar de acordo com o nosso entendimento e nosso entendimento consegue pegar. Porque Ele sabe espiritualmente nós não conseguimos enxertar as coisas rapidamente, espiritualmente. Então Ele tem que fazer parábolas para fazer a gente conseguir se identificar com a carne, estado de carnalidade, essa esfera de sentidos, antes de conseguir entrar no espírito. Ele sempre passou pela esfera dos sentidos primeiro, Jesus, porque uma vez que você obtivesse pela esfera dos sentidos, aí Ele conseguia te abrir para a esfera do espírito. Você está comigo? É assim como orar no espírito. Você não começa orando em línguas no espírito. Você começa orando na esfera dos sentidos, na carne. Mas depois de um tempinho, eu te falo, você esquece onde você está. Você se torna uma outra pessoa orando no Espírito Santo. Sim, é o que acontece. Você faz isso. Agora, vamos para Hebreus 10, 9. Eu segurei esse versículo, esperei para falar, que eu queria que você visse onde a gente estava indo, não queria que você chegasse lá tão rápido. Hebreus 10, 9. Eu fiz um círculo, eu fiz uma viagem para fazer vocês chegarem nesse versículo, para chegar aqui. Hebreus 10, 9. Depois disse ele, veja, eu venho para morrer na cruz por você. Não. Mesmo que ele tenha morrido na cruz. Mas isso é o que ele disse. Veja, eu vim para fazer a sua vontade, ó Deus. Ele tira o primeiro para que ele possa estabelecer o segundo. Tira o que primeiro? Tira a primeira aliança. A primeira aliança precisou ser sacrificada. Animais eram sacrificados todo ano, de novo. E o pecado nunca era perdoado, era só coberto. Era coberto. Você vê? Você tem um carro velho? E os bancos estão velhos, rasgados. Aí você coloca a capa nos bancos, parece um assento novo. Bancos novos, mas por baixo ainda está rasgado, desgastado. Então é isso com que estavam lidando no Velho Testamento. Eles tinham um pecado no Velho Testamento. Os pecados eram apenas cobertos. Mas assim como Adão e Eva no jardim, eles cometeram o erro e tentaram autocobrir com as folhas de figueiras. E ali foi quando o primeiro sacrifício foi feito. As folhas de figueira era sempre o homem tentando se cobrir. O homem está na esfera do sentido tentando se cobrir. Não, mas Deus falou, não, tira isso, eu vou matar o primeiro sacrifício. E daquele momento em diante, o sangue se tornou a cobertura do ser humano e o substituto do homem para o pecado. Então ele matou o primeiro animal e utilizou a pele para cobrir Adão e Eva. Deus fez uma aliança com eles, mas nós tentamos cobrir nós mesmos do pecado. Deus nunca intencionou para que você se autocobrir. Você tem que confessar seu pecado. Se você confessar, Ele é fiel e justo para perdoar você e te limpar de quê? De toda injustiça. Não alguma injustiça. Você vê, toda injustiça. Eu sou tão feliz que nós não precisamos sacrificar mais os animais. Eu pensei nisso uma vez. Eu estava lendo e eles tinham que sacrificar os animais, os bodes, os cordeiros, todo dia. Tinham as pessoas que vinham e tinham que trazer qualquer pecado que tivesse sido, o que quer que fosse a expiação, poderia ser um pombo. Às vezes eles traziam uma ovelha sem nenhuma mancha, perfeita, sem nenhum defeito. Era suposto a ser uma cobertura para o pecado deles.
E eu pensei nisso, eu falei, você consegue imaginar o que a graça fez por nós? Meu Deus, chega de animais morrendo pelo sacrifício. O ofício do sacerdote era cheio de obras, era muita coisa para fazer, Se você olhar para o que Jesus fez, ele tornou possível para nós andarmos na graça dele. Agora, ouça isso agora. Jesus veio para nos mostrar como nos rendermos ao Espírito e demonstrar como nos submeter à vontade de Deus. Veja, às vezes nós precisamos de ajuda para nos submetermos à vontade de Deus, porque a vontade de Deus, às vezes, ela pode ser tão próxima da sua própria vontade, ela pode até quase que parecer, quase que da própria vontade, é um contraventor da coisa real. É por isso que você tem que orar sobre certas coisas. Você já teve que orar por coisas para ver, alguém te oferece um emprego, por exemplo, em outro estado, fazendo mais dinheiro, e você não vai simplesmente querer aceitar, porque você vai querer saber se é isso que Deus tem para você, porque parece bom e paga bem, mas ao mesmo tempo você não sabe se isso é a vontade de Deus ou não. Então, num lugar, de um lado, você tem o trabalho de um lado, eu estou tentando te mostrar algo. Você tem o trabalho de um lado e você tem a vontade de Deus do outro lado. Senhor, eu quero estar na sua vontade perfeita. Eu não quero simplesmente fazer coisas porque parecem boas. Eu quero fazer as coisas porque o Senhor está dentro delas. Você vê, você pode aceitar o emprego e seu emprego errado, pode pagar mais, mas seu emprego errado. Mas o que eu quero dizer, você vai querer estar na vontade de Deus. Então, às vezes, parece que é tão próximo, parece que é difícil discernir, às vezes, a vontade de Deus e a vontade do eu, a vontade do raciocínio humano, da esfera humana, da esfera da alma, porque parece bom. E os homens têm sido praguejados com isso desde o início da criação, tentando discernir. Os filhos de Israel, eles queriam um rei. Deus falou para eles o que um rei ia fazer por eles. Eles vão pegar os filhos de vocês, vão mandar para a guerra, vão pegar as suas esposas, eles vão fazer elas trabalharem nos palácios e vão fazer tudo isso. Mas nós queremos um rei, todo mundo tem rei, nós queremos ter rei também. Não, por que nós não temos um rei? E depois o profeta falou, nós estamos tentando ajudar vocês, mas Deus deu a eles um rei, porque eles queriam um rei, e foi a pior coisa que aconteceu com eles. Eles estavam vivendo debaixo de juízes. Os juízes eram homens que Deus havia prescrito. Eles estavam vivendo debaixo de juízes antes, porque os juízes ouviam de Deus diretamente. E os juízes davam para eles a vontade de Deus, para eles poderem habitar na vontade de Deus. O rei era tão ocupado com guerra e ficou gerenciando o palácio que eles esqueceram sobre as pessoas. Mas eles foram a escolha das pessoas, os reis. Então, o que eu quero dizer, você tem que ter cautela com o que você escolhe com relação às coisas espirituais. A coisa pode parecer boa, mas agora você tem o trabalho, eu estou usando o cenário sobre o trabalho de um lado e a vontade de Deus do outro lado. Agora são dois cálices. Vamos chegar no jardim do Getsêmani daqui a pouco. Tem dois cálices ali. De um lado você tem o trabalho, do outro lado você tem a vontade de Deus. Senhor, eu quero saber. Eu quero saber. Então você passa tempo orando. Algumas pessoas passam tempo orando e algumas pessoas passam tempo declarando. Declarando o quê? Senhor, esse é um bom trabalho. Tem que ser o Senhor isso. Tem que ser do Senhor. O que acontece preste atenção. Você se convence na sua muita fala. Você, com 2 ou 3 testemunhas, você pega seus amigos, se junta com eles e você fala para eles, aí depois isso totalmente te convence. Ah, não, você tem que aceitar esse trabalho. Você vai estar doido se você não aceitar esse trabalho. Todo esse dinheiro que você vai estar fazendo lá, mas isso é a vontade de Deus. Então algumas pessoas ficam aflitas com isso. Eu estou tentando te mostrar quão próximo pode ser e como você tem que ter o discernimento espiritual para isso. Bem, Jesus, sendo o mestre que ele é,
E o mestre que ele foi naquela época ainda precisou lidar com a mesma coisa. Vamos lá para Mateus. Vocês estão comigo para Mateus 23. Eu estou tentando nos ajudar. Sabe, eu falei a gente, nós, porque todos nós estamos nisso juntos. Todos nós estamos tentando entender o que o Senhor quer, Pai. O que Deus quer. E às vezes você dá uns passos errados. Você vai na direção que Deus nunca intencionou que você fosse. E aí você vai acabar pagando preço. Mas se eu tivesse ouvido aquele testemunho no meu interior, veja, porque o testemunho não faz muito barulho. A Bíblia chama de voz, uma voz fininha, baixinha, e às vezes você tem que parar para ouvir bastante atentamente. E às vezes você precisa ficar só. E às vezes você precisa desligar a TV. Alguém vai dizer, então eu nunca vou saber a vontade de Deus para mim, porque eu não vou fazer tudo isso. Não, mas leva tempo para você descobrir a vontade de Deus. Você não consegue descobrir fazendo uni do unité. E para ser verdadeiro, algumas pessoas é dessa forma que eles vivem. Talvez não façam o uni do unité exatamente, estratégia, mas é quase que a mesma coisa. Porque eles fizeram suas próprias escolhas, sem consultar Deus. Vocês estão comigo? Agora, aqui em Mateus 26, você já chegou lá? Ok. Mateus 26. Depois veio Jesus com eles para um lugar chamado Getsêmani e disse para os discípulos, fiquem vocês aqui enquanto eu vou lá e oro. E ele levou com ele Pedro, os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, e começou a ficar com bastante pesado, bastante dor, tristeza. Depois ele disse para eles, a minha alma está extremamente triste, até o ponto de morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. Olha o que ele estava falando. Ele disse que a alma dele estava pesada, porque, Pai, eu vim para fazer a sua vontade, mas eu preciso ter certeza de que isso é a sua vontade. Veja, Jesus era Deus em homem. Ele não veio para a terra. Eu estou a ponto de chocar vocês aqui. Mas eu vou dizer, o que eu vou falar vai fazer você entender essa lição. Jesus não veio entendendo obediência, sabendo obediência. O que você está falando? O que você está falando? Ele veio para a terra assim como nós. Ele precisou aprender todas as coisas assim como nós. Você pensa que Jesus estudou as escrituras? Claro que estudou. Ele estava conversando, ensinando as escrituras com a idade de 12 anos. Entre os estudiosos, as pessoas que estavam estudando palavras já há muitos anos. E eles não entendiam de onde ele havia obtido aquela sabedoria com uma idade tão jovem. Mas Jesus precisou aprender todas as coisas. Ele cresceu como nós crescemos. Ele aprendeu a ser carpinteiro com o pai dele. Mas o que eu quero dizer com isso é que em Hebreus, ele nos ensina uma outra lição. Eu preciso ir lá rapidamente, mas fica em Mateus 26, no versículo 37, fica aí também. Versículo 38. Ok? Agora, onde eu disse que a gente vai abrir? Hebreus. Hebreus 5. E versículo 7. Encontre Hebreus 5, 7. E fique conectado comigo com lá o versículo 39 de Mateus 26, que a alma dele estava com bastante dor, tristeza. Eu falei algo que Jesus não veio, ele não veio aprendendo obediência, entendendo obediência. Agora, por que você pensa, quando ele estava no templo com a idade de 12 anos, e a mãe dele falou, nós estávamos procurando você por 3 dias. Onde você esteve? A Bíblia diz que ele se submeteu. Ele estava certo no que ele estava fazendo, mas Maria também estava certa. E Jesus se submeteu a Maria e José. Ele submeteu a eles. Veja aqui, esse capítulo 5, no versículo 7. Veja o que ele fala. Que nos dias de sua carne, Jesus estava nos dias da carne dele, quando ele ofereceu orações e súplicas com forte choro e lágrimas àquele que era capaz de salvá-lo da morte. E ele foi ouvido naquilo que ele temia. Isso ele está falando no jardim do Getsêmani. No versículo 8. Mesmo que ele fosse um filho, você entende isso? Você vê?
Ainda assim, ele aprendeu obediência. Você consegue ver através das coisas que ele sofreu. Ele aprendeu obediência. Então, por que a Bíblia falaria que ele havia aprendido obediência se Jesus já soubesse obediência? Sim, ele sabia. Ele sabia que não era para botar a casa e não botar fogo na casa. Ele sabia de algumas coisas, o que era certo e o que era errado. Mas quando se trata de coisas espirituais, Deus precisou deixar ele passar pelo processo de crescimento espiritual, assim como todas as pessoas. A outra coisa que foi, ele tinha favor com Deus e com os homens. O favor te coloca numa posição diferente, numa outra posição. Agora, então, Jesus precisou aprender a obediência através das coisas que ele sofreu. Agora volta para Mateus 26, 39. E ele foi mais adiante. Não, volta aqui um pouco. Sim, é isso mesmo, versículo 39. Nós lemos o 38, né? E ele foi um pouco mais adiante e se joelhou com a face no chão e orou dizendo: oh meu Deus, se for possível, deixa esse cálice passar de mim. Você vê, esse cálice, Jesus sabia o que o cálice era ir para a cruz, ele sabia. E a carne dele não queria se submeter à cruz. Não, ninguém vai querer morrer. Não. Então Jesus, ele foi desafiado aqui, nessa carne. Você vê, e a alma dele, ele precisou lidar com coisas na alma dele. Então, sim, você já teve desafios na sua carne, na sua alma. Você alguma vez já esteve numa posição onde Jesus estava aqui, como Jesus estava aqui no capítulo 27 de Mateus, você não sabe o que Deus quer que você faça, mas finalmente você obtém a sua resposta e você esquece todas as outras coisas. Ok, eu peguei, já tenho a minha resposta. Eu já tenho a resposta. E aí quando você obtém a sua resposta, você ainda pode estar na mesma situação, mas você já sabe que o problema está resolvido. Porque eu sei que estou bem no meio da vontade perfeita de Deus. E uma vez que você entra no meio da vontade perfeita de Deus, todas as outras coisas vão se alinhar. Talvez você não saiba o que seja. Está bem no meio da perfeita vontade de Deus. Talvez você tenha sido desafiado. Às vezes as pessoas são desafiadas. Elas ficam bem próximas da vontade de Deus. E aí, de repente, elas dão um passo para trás. Porque a família coloca pressão em você, as pessoas colocam pressão em você, os amigos colocam pressão em você, seu trabalho coloca pressão em você. Você vê? Eu lembro uma vez, quando eu estava trabalhando na fábrica, o apóstolo estava fora da cidade e ele precisou ministrar em outro lugar, e ele me pediu para ministrar aqui. E a fábrica deu um problema lá, sabe? A fábrica teve que fechar por causa de algum problema, ela parou de funcionar. E eu estava trabalhando lá, nós tínhamos que estar lá para ter certeza que íamos consertar o que estava acontecendo lá. Então me chamaram para trabalhar. O meu supervisor que eu tinha, eu disse: eu preciso ministrar essa noite. Ele disse: Ronald, a fábrica está fechada. Eu sei que a fábrica está fechada, mas eu tenho que pregar. Agora, eu tenho que estar na vontade de Deus. Eu falei: Senhor, eu sei que eu preciso pregar. O que o Senhor quer que eu faça? Eu tenho uma responsabilidade com o meu trabalho de um lado e eu tenho o ministrar do outro lado. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Então, eu entendo a autoridade, entendi a autoridade. E eu sei que eu preciso respeitar meu supervisor. Mas a autoridade, quando você se submete à autoridade, conquanto que a autoridade esteja operando na vontade de Deus, você se submete. Mas quando a autoridade dá um passo para fora da vontade de Deus, aí eu fui acima dele. Eu fui pro chefe dele, o superintendente. Eu falei: eu preciso pregar essa noite. Ele ainda tá lá. Eu não falei nada pro meu pai. Não, desculpa, pro meu chefe. Porque eu tinha já minha resposta. E Deus fez com que essa coisa funcionasse para mim. E eu tive paz a respeito da situação. Mas eu passei pelo meu canal.
Mas eu fui pro canal, o canal estava errado. O supervisor, tive que ir para outro canal, que era o superintendente. Então, às vezes nós nos encontramos nessa posição, em posições assim, mas Deus honra quando você busca a face dele para obter direção. Agora, veja o que ele diz aqui. E ele foi um pouco mais adiante, caiu com a face no chão e orou: meu Deus, se for possível, deixa esse cálice passar de mim. No entanto, agora, isso é o divisor de fatores aqui, entre a sua vontade e a vontade de Deus, entre o seu raciocínio, seu intelecto e a vontade de Deus, entre o que você está vendo na natural e a vontade de Deus. No entanto, não como eu quero, não o que eu quero, mas o que o Senhor quer. Senhor, eu não quero o que eu quero. Eu quero o que o Senhor quer. Senhor, da forma que o Senhor quiser fazer isso. Veja, Deus tinha várias formas de trazer redenção para a gente, mas Deus escolheu a cruz. E Jesus disse: Senhor, é dessa forma que o Senhor quer que eu vá? Eu estou pronto. No próximo versículo diz que ele foi para os discípulos e falaram, falou, acorde e vamos ir, acordem, vamos. Isso já estava consumado, já estava feito, já estava resolvido. Porque ele falou para os discípulos, no terceiro dia, ele estava dizendo aos discípulos várias vezes, no terceiro dia eu vou ressuscitar dos mortos. Então, é isso que é o processo de passar. Deixa eu ir mais adiante um pouco aqui, vamos mover um pouco para mais adiante. Mas ele disse, no versículo 44, e veio para os seus discípulos, eles falaram, vigie e ore, para que você não entre em tentação. O espírito já está pronto, mas a carne, veja, a carne é a esfera da alma. A carne é fraca. A sua alma, a sua esfera da alma, não quer que você coopere com o Espírito de Deus. Não quer que você obedeça a Deus e fazer o que Deus quer que você faça. Não quer que você ande nos planos de Deus. Sabe por quê? Porque a sua alma, a sua esfera da alma ainda está, eu estou falando, até que sua mente seja renovada, sua esfera da alma está ainda operando debaixo do princípio satânico de rebelião. E você precisa trazer sua alma para alinhamento com o seu espírito. Porque se você não fizer isso, a sua alma vai querer fazer o que ela quer fazer. Sim, ela vai fazer o que ela quer fazer. Você deita na cama domingo de manhã e você sabe o que a carne quer fazer. Isso não precisa nem estar chovendo lá fora. Tá chovendo e está frio lá fora. Sabe o que a carne diz? Você chega no YouTube para assistir. Porque eu não vou para a igreja essa manhã. Esse é o que a carne vai falar. Agora, vamos continuar, vamos avançar um pouco mais. Agora, ouça isso agora. Eu estou no ponto número 3 ainda. Nós não temos que viver na carne ou na esfera dos sentidos. Nós temos que operar a partir de uma mente transformada. E veja o que acontece quando a sua carne tenta tomar o controle. Isso significa que aquela parte da sua mente ainda não foi renovada. Veja, a sua mente pode ser renovada numa parte, mas ainda assim, funcionar da mesma forma, a mesma forma de pensar antiga em outro lugar. Então, a sua mente precisa ser constantemente renovada em todos os aspectos, em todas as operações da vida. Ela precisa ser renovada. Sim, então nós precisamos operar a partir de uma mente renovada. Você vê? Sim. A vontade de Deus é absoluta. Deus, a vontade de Deus, ela toma precedente sobre qualquer ideia boa, qualquer desejo, qualquer boa obra e qualquer vontade da carne. Você já ouviu falar sobre cada boa ideia não é uma ideia de Deus? Não significa que seja uma ideia de Deus, porque muitas boas ideias te tiram da vontade de Deus. Eu ouvi o apóstolo falando, às vezes nós pensamos que os negócios às vezes vão fazer, ou às vezes Deus nos lidera para começar negócios, mas às vezes é só uma boa ideia e muitas vezes não é uma ideia vinda de Deus. E nós temos que descobrir o que Deus quer que você faça. Então,
É uma linha fina entre a sua vontade e a vontade de Deus. Mas quanto mais você anda no Espírito, mais você vai ter o discernimento divino para saber a diferença. Porque é perto, é parecido, é parecido. Eu fui para a loja com uma nota de $50. A mulher tava com aquela canetinha para olhar assim, para ver se era. Não precisa fazer isso para uma nota de $50, para verificar se era verdadeira. Sabe por quê? Porque existem os contraventores lá fora. E parece tão próxima a nota. Eles tentam. Deixa eu te falar essa outra pequena história. Eu nunca trabalhei no banco, mas já me falaram que quando aqueles caixas do banco, eles não treinam os caixas do banco para conseguirem discernir o que é uma nota falsa, porque todas as vezes eles surgem com nova nota falsa. Então eles treinam os caixas para entender muito bem, saber como é a conta verdadeira. Eles estudam a nota de frente para trás. Quando vier uma nota que é falsa, que não parecer, eles sabem que é falsa. Então a mesma coisa na esfera do espírito. Quando você consegue ter o discernimento da vontade de Deus e entender o que a vontade do Senhor é, aí não tem problema quando algo surgir e parecer que é perto, é próximo da vontade de Deus, você vai saber, não, isso não é de Deus. Eu consigo discernir as coisas rapidamente às vezes. Isso não é de Deus. As pessoas estão prontas para avançar com aquele projeto, eu digo, não, isso não é de Deus. Mas as pessoas não querem ouvir isso. Quando você diz que não é de Deus, eles ficam com raiva de você. O que você quer dizer que não é de Deus? Você faz o que você quiser, mas isso não é de Deus. Por quê? Porque você se treinou para saber, para entender. A Bíblia fala sobre disso em Efésios, entendendo qual a vontade do Senhor é. À medida como um crente maduro, uma igreja madura, nós precisamos entender qual é a vontade de Deus, para você seguir e até o final com Deus. Senão você vai ser deixado para trás. Eu não quero ser deixado para trás. Alguém de vocês quer ser deixado para trás? Não. Ok. É assim que Jesus fez em Filipenses 2. Eu preciso ler todas as coisas. Se eu não conseguir mais avançar, tudo bem, mas eu preciso ver isso para a gente conseguir ver. Deus quer conseguir te mostrar a vontade dele, quer que você entenda a vontade dele, porque Deus quer que os planos dele sejam executados aqui na terra. E veja, você está dentro dos planos de Deus. Se você é nascido de novo, você está dentro dos planos de Deus. E aí, se você é nascido de novo, Deus quer que você opere nos planos dele juntamente com ele. Você sabe que Deus consegue fazer sem você, mas ele prefere não. Ele prefere que você esteja nisso. Deus quer que em tudo que ele faça. Eu ouvi um hino uma vez dizendo: tudo que o Senhor estiver fazendo no mundo, eu quero estar dentro disso, do seu plano. Eu quero estar dentro do que o Senhor está fazendo na terra, o que quer que seja. Tem uma música que fala assim: eu quero ser parte disso. Sim, nós temos que ser parte disso. Eu vou só falar isso como o aplicativo de testemunhar que nós usamos para ganhar vidas. Esse é o plano de Deus. Sabe, às vezes, no nosso próprio pensamento, e às vezes nós colocamos a nossa personalidade em jogo, às vezes nós colocamos o medo em jogo, o que quer que seja. É uma resistência da carne à vontade de Deus. Deus quer que nós ganhemos almas. Eu não vou ficar falando muito sobre isso, mas é uma oportunidade para eu fazer isso, para jogar essa, porque tem tanta coisa na vontade de Deus e no que Deus está fazendo aqui na Terra. Veja, e você é parte do que Deus está fazendo aqui. Se você é membro dessa igreja aqui, o Word of Life Christian Center, mesmo os membros online, vocês são partes do que Deus está fazendo aqui nessa igreja. E o aplicativo de testemunhar, ele está bem no meio centro, na vontade perfeita da vontade de Deus, isso é o coração de Deus. Mas eu quero que você abra Filipenses 2. Filipenses 2. Deixa eu encontrar aqui. Filipenses 2, vamos começar no versículo 1. Filipenses 2. Veja o que ele diz aqui.
Você colocou no telão? Se, portanto, tiver algum consolo em Cristo, se tiver algum conforto de amor, em alguma comunhão do Espírito, se nenhum misericórdia, continue indo. Complete a minha alegria para que vocês sejam com a mesma mente, tendo o mesmo amor, estando em um acorde, tendo uma mente. Continue indo. Não deixe nada ser feito através de confusão, brigas ou vanglória, mas em humildade na mente. Considere os outros melhores do que você mesmo. Ele está tentando fazer a gente chegar em algum lugar. Ele continua falando para nós num nível pessoal, mas ele quer nos mostrar onde o nosso fim tem que ser esse. Deixa essa mente estar em você, que também estava em Cristo Jesus. Esse é o objetivo de Deus pra gente. Deixa esse pensamento, deixa essa forma de pensar estar em você, assim como estava em Cristo Jesus. Que, sendo na forma de Deus, não pensou ser um roubo. Ouça isso. Jesus, sendo na forma de Deus, ele não pensou como se fosse um roubo ser o que? Igual a Deus. Em outras palavras, ele era igual a Deus. Mas ele não sentiu que ele estava roubando Deus por pensar daquela forma. Você vê? Não incomoda Deus quando você vê. Deus não tem competição com Deus. O que eu estou tentando falar? Deus não se importa quando você pensa como Ele. Ele não se importa quando você fala como Ele. Ele não se importa quando você faz coisas da mesma forma que Ele faz. Porque você não consegue roubar Ele de nada. Como é que você vai roubar Deus? Não tem como você roubar Deus, a não ser dízimos e ofertas. No versículo 7. E sendo encontrado na forma de Deus, e sendo encontrado na forma como um homem, ele se humilhou. E tendo sido encontrado na forma de homem, ele passou pelo processo, ele se humilhou. Ele passou pelo processo de ser humano, de um ser humano. Me ajuda com a palavra, Senhor. De um ser humano, mas não só isso, mas o mesmo formato que nós passamos. É por isso que ele consegue dizer as coisas que vamos passar. Ele diz, eu sei que eles vão passar, Pai, porque eu passei pelo que eles estão passando. Ele foi tentado com todas as tentações que são comuns aos homens. Então ele sabe o que é isso, passar por isso. Então Deus teve que enviar alguém como nós para conseguir se associar conosco, para que nós possamos, para que ele possa fazer isso por nós. Deus é tão misericordioso e bom. E ele se tornou, agora isso é o que eu estou tentando chegar nessa parte. E ele se tornou obediente até a morte, até mesmo a morte da cruz. Então Jesus, eu chamo ele de autor da obediência. Jesus trouxe de volta para a terra o que Adão havia perdido. Ele trouxe para nós. Ele nos trouxe de volta para o nosso estado original com Deus. O estado original que Deus... O espírito, um relacionamento de espírito para espírito, não espírito na esfera dos sentidos. Veja, depois da queda, foi espírito, o Senhor não conseguia lidar na esfera do espírito, ele teve que passar por Moisés, todo o processo, até fazer Jesus chegar aqui, para trazer a gente para o estado original. Então o que aconteceu foi, Deus não conseguia, ele queria conseguir comunicar com a gente espírito para espírito, como era no início da criação. Adão e Eva, eles falavam com Deus, como tinham comunhão com Deus, num relacionamento sobrenatural. Deus vinha para falar com eles todos os dias para procurar Adão, e eles tinham comunhão. Deus ama a criação dele, e ele tinha comunhão com ele diariamente. Mas quando algo aconteceu, o homem caiu, isso colocou Deus como se a criação falhou com ele. Agora... Adão deu a Adão tudo que ele precisava, Adão e Eva. Mas Deus nunca tirou a escolha de nós. Ele nos criou com uma vontade própria, que nos dá escolhas. A sua vontade é tão preciosa para Deus que Deus não interfere com a sua vontade. E é por isso que aí a dificuldade vem através da sua vontade, porque é algo que Deus não quer tocar na sua vontade.
Ele nos criou com a vontade para não sermos robôs, para não sermos como manipulados. Ele quer que nós o amemos livremente, com o coração inteiro, que nós nos busquemos com o coração todo, que o amemos. Ele não quer nos forçar a amar a Ele. Que você consegue imaginar? Você já pensou fazer seus filhos te amar? Você já tentou imaginar fazer seu esposo te amar, sua esposa te amar, forçar eles? Não tem, você não pode fazer isso. Você não vai querer forçar ninguém a te amar. Como é que você pensa que Deus se sente? Deus não quer fazer você servir a Ele. Você tem que servir Ele da sua própria vontade. Você amará o Senhor, seu Deus, com todo o seu coração, toda a sua alma, toda a sua força, toda a sua mente. Essa é a liberdade, tem liberdade nisso. Mas esse é o coração de Deus com relação ao homem. Então, quando isso aconteceu, Jesus se tornou obediente até o ponto de morte, até a morte da cruz. Ele veio para nos restaurar de volta, para nos garantir que é possível. Ele veio nos mostrar que é possível viver uma vida obediente e uma vida livre de rebelião. Qualquer coisa, isso não vai parecer bom que eu vou falar, mas qualquer vontade que é oposta à vontade de Deus é uma rebelião. Sabe, nós não gostamos de dizer isso. Na verdade, nós nem gostamos que essa palavra toque na gente, porque rebelião é uma palavra tão forte. Mas eu entendo que nós camuflamos isso tanto que não conseguimos reconhecer a maior parte do tempo. Porque é uma anti-obediência. Toda vez que você se desobedece, é uma rebelião. Você fala, não, eu não sou rebelde. Mas você desobedeceu, de que você chama isso? Mas o ponto todo ao falar isso é que é um princípio satânico. Isso vem da queda. Deus não quer voltar de volta lá para a queda. Ele quer que a gente avance para o próximo nível de obediência. Então aqui está o nosso dilema. Nós não queremos que aquela palavra nos toque, mas Deus colocou lá para que nós consigamos reconhecer. Lembra quando seus filhos eram pequenos, e todo mundo tem um fogão na casa, e as crianças são bem... Elas observam quando elas são pequeninas, elas observam bastante. Eles querem saber como as coisas funcionam, querem tocar em tudo. Elas pensam que tudo é um brinquedinho e lá o fogão tá quente. E a criança tenta tocar no fogão. A criança não se reconhece que o tão quente que é. Se você falar quente, ele não sabe. Ele não sabe o que quente significa. A criança não aprendeu o que quente significa. Mas peguei a criança, levantei, coloquei a mãozinha dele perto do fogão e falei quente. Sabe o que ele disse? Quente. Ele aprendeu uma palavra, eu ensinei meu filho. E ele conseguiu comparar a palavra com algo que é factível, né? Ele conseguiu ver, eu mostrei pra ele, aqui é quente. Aí ele conseguiu ver. Às vezes nós precisamos aprender obediência dessa forma, observando, vendo. Às vezes, Deus nos deixa cometer erros também e falar, quente, isso tá quente, não encosta. E nós não sabemos que é quente aquilo. Mas você chega perto o suficiente, aí você sente o calor. Você falou quente, entendi. Então ele quer que você aprende a obediência através de sofrimento. Algumas pessoas não gostam de ser corrigidas. Não, ninguém gosta de ser corrigido. Mas depois que você é corrigido, sabe, você diz, eu não quero fazer aquilo nunca mais. Eu não gosto da forma que aquilo me fez me sentir. A correção não é boa de sentir, não dá uma sensação boa. Mas, não, aquilo é quente, não vou tocar mais ali. Então Deus nos ama, e ainda mesmo que Ele nos ama, o que Ele faz? Ele nos corrige. Ele corrige a quem Ele ama. E isso é tão bom acerca de Deus. Agora, existe um homem na Bíblia, e eu tenho 8 minutos somente. E eu vou tentar correr rapidamente aqui. Porque isso vai me ajudar a fazer você entender o que eu estou falando. Um homem chamado Samuel. Eu não vou ler muito por causa do tempo, mas Samuel era um profeta de Deus. Os amalequitas, vocês já leram a história. Eles tinham feito coisas ruins à vista de Deus. E os amalequitas, o que eles fizeram que era mal, eles vieram e fizeram uma emboscada para os filhos de Israel, quando eles estavam saindo do Egito. E eles colocaram
os fortes lá na frente e os fracos se colocaram lá atrás, mas eles não conseguiam. As crianças, as mulheres, e Amaleque veio por trás e começou a aniquilar alguns dos filhos de Deus. E Deus falou em Samuel 15, eu lembro quando que Amaleque fez aos filhos de Israel quando eles saíram do Egito. Ele disse, vá lá e diga, por que que Deus usou um profeta para falar com o rei? Porque esse é o modo de operação de Deus. Ele disse, vá falar com Saul, que eu quero que ele vá lá e mate os amalequetas. Vá lá, eu não vou ler a história. Ele falou, eu quero que você destrua os homens, as mulheres, as crianças, os bebês, os burrinhos, os animais, tudo. Ele disse, eu quero que destrua toda a nação dos amalequitas. Ele disse, o que aconteceu lá? Ele disse que eles vieram contra mim quando eles vieram contra meus filhos. Então, Samuel deu essas instruções a Saul. Então, Saul pegou e ele foi lá, fez o que ele pensou que era o que Deus queria que ele fizesse. Você entende o que eu estou falando? Ele fez o que ele pensou. Às vezes, nós fazemos coisas que pensamos que é o que Deus quer que nós façamos. No nome do Senhor. E Deus é tão preciso. Deus é tão preciso que ele colocou uma lista inteira de coisas que ele queria. Ele colocou os detalhes, detalhe em cima de detalhe. Deus é tão detalhado, você vai ficar surpreendente com os detalhes dele. Deus é detalhado. Deus não quer que as coisas sejam feitas de qualquer forma. Quando ele fala para você fazer algo, ele quer que você faça exatamente da forma que ele te chamou para fazer. Ele não quer que você enfie sua ciência, que você traga sua sabedoria. Às vezes nós ficamos inteligentes em cima de Deus. Nós misturamos nossa própria vontade própria com aquilo que Deus quer. E aí nós chegamos lá, Deus fala, eu não reconheço isso. Isso não foi o que eu pedi para você fazer, não foi isso que eu ordenei você fazer, não é isso que eu prescrevi para você. Porque você misturou sua própria vontade e planos e disse, é por isso que o apóstolo, ele presta atenção tanto nas coisas, é tão preciso, porque ele não quer nenhuma contaminação vindo no que ele está fazendo na vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é absoluta, e você precisa fazer da forma que Deus quer que você faça. Então, ele deu esses detalhes, e instruções para Saul, mas Saul fez o que ele quis fazer. Sabe por quê? Eu vou te falar o porquê. Porque Saul ele tinha motivações alternadas, motivações diferentes. E ele foi lá numa das cidades e construiu um monumento para ele mesmo, para se auto-honrar. Ele tinha essas motivações estranhas, para ele fazer ele mesmo parecer que ele era um homem grande. E às vezes você pode tentar tirar a glória de Deus quando você faz isso. Deixa eu te falar uma outra história. Moisés serviu Deus 40 anos. Deus, veja, não tem homem mais fiel do que Moisés. Mas ele veio para a água de Maribá. Vocês se lembram da história? A primeira vez Deus falou para ele falar com a rocha. Deus falou para ele para pegar o cajado e bater na rocha a primeira vez. E a rocha daria água. Mas da segunda vez, nas águas de Maribá, os filhos de Israel começaram a reclamar novamente. E aí irritou Moisés e ele começou a ficar irritado. Porque ele falou, todos esses anos Deus tem contado com a gente, então agora vocês ainda estão contrários à vontade de Deus, eu preciso fazer água sair dessa rocha para você. Leia lá. Mas o que ele fez foi, Deus falou para ele, Moisés, fale com a rocha. Deus não falou para bater nada na rocha. Agora teve a hora de bater com a rocha, agora é a hora de você falar. Então Moisés, porque ele estava irritado, porque a alma dele estava com raiva, a alma dele ficou confusa. E ele esqueceu que ele estava com as pessoas há bastante tempo. Ele pensou que as pessoas eram o povo dele.
E eles começou a lidar com eles de uma forma durona. Mas dessa vez Deus não queria repreender eles como Moisés estava fazendo. Deus queria amar eles. Deus queria mostrar a bondade dele para eles, que ele é um pai que ama. Eu não quero que os meus filhos fiquem com sede. E Deus falou, fale com a rocha. Mas Moisés não mostrou o caráter de Deus. Moisés não demonstrou, não representou Deus. Deus falou, você me representou mal, Moisés. Porque você me representou mal, você saiu da minha vontade, entrou na sua vontade própria, você fez o que você queria fazer, você não fez o que eu te falei para fazer, e você saiu de ordem comigo. Então agora eu vou deixar você ver a terra prometida, mas você não vai atravessar o Jordão. Essa vontade própria, você não quer que isso aconteça na sua vida. Simplesmente, você não pode, uma vez que você se torna filho de Deus, você não simplesmente pode fazer o que você quer fazer. Você não pode simplesmente dizer o que você quer dizer. Eu vou te falar mais uma coisa. Eu tenho mais 1 minuto e 22 segundos. Às vezes, quando as pessoas confundem obediência com submissão. Veja, a obediência é uma ação. E você pode ser obediente na ação. A submissão é uma atitude do coração. Veja, você não consegue ver a submissão, mas você consegue ver a obediência. Você consegue ver as pessoas fazendo as coisas e parece que elas estão obedientes, mas você pode ter um coração rebelde. Eu não sei porque eu estou falando isso, mas eu vou falar. Eu vou fazer, eu não quero fazer. Eu acho que não tem que ser feito, mas eu vou fazer. Mas a pessoa está fazendo, mas o coração está corrupto e bagunçado. Mas a pessoa ainda está obediente, porque eu fiz certinho. Mas não teve submissão no coração. Então, a submissão é uma atitude do coração. A submissão, então, a chave verdadeira para isso é uma obediência submissa. De você, uma obediência que se rende. Onde isso é o que honra a Deus. Somente uma obediência que é rendida que é uma obediência que honra a Deus. Pai, nós te agradecemos pela verdade da sua palavra. Eu oro para que no nome do Senhor Jesus, que as coisas que eu disse de acordo com o Senhor queria que eu falasse e que as pessoas recebam da forma que são supostas a receber. Eu te agradeço, Pai, e nós te damos o louvor e a glória no nome de Jesus. Amém.